pensou que esse ano os filmes poderiam dialogar com o tema da mostra, óbvio, mas também com os lugares que a gente estava indo. Então, eram exibições de rua, então isso tinha que ser pensado, a classificação é livre. Mas a gente sabe que um público na rua varia, de crianças a pessoas com 80, 90 anos. Então a proposta era que a gente conseguisse dialogar com esses diversos públicos, mas sem perder uma coisa que era importante para a gente, que era a proposta desse ano da mostra como elemento combativo. Então os filmes que guiam essas cidades essencialmente se encaixam nesse perfil, onde a temática da mostra e o espaço de exibição dialoguem, que a gente conseguisse um encontro e um diálogo com o público. Quando a gente pensou as atividades de formação da mostra, a gente pensou alinhado com a proposta que a gente tinha para esse ano, né? Uma coisa mais combativa, um direcionamento para as atividades de formação que fosse voltado também para despertar esse olhar para o cinema, para o direito, para como o cinema pode colaborar com tudo isso. Esse trabalho de formação no interior é muito importante porque a gente volta para as bases e estimula o acesso ao audiovisual para outras pessoas que nem sempre têm acesso. A maioria dessas cidades não tem cinema e a gente estimular e fazer com que as pessoas se sintam empoderadas para produzir audiovisual é uma forma da gente democratizar ainda mais e fazer com que as pessoas se sintam mais partes e que elas queiram contar suas próprias histórias. Eu estou aqui na cidade de Guaraci, para falar sobre o tema Novas Narrativas Audiovisuais. Essas novas narrativas audiovisuais, na perspectiva dos realizadores, comunicadores sociais indígenas, ela vem só para potencializar o nosso lugar de fala enquanto protagonista da nossa própria história, visibilizando e levando até as pessoas as nossas realidades. Não é apenas o fato de ser amante do cinema, mas é saber como trabalhar esse produto audiovisual no que diz respeito à estética, à forma, à temática, a própria formação do diretor. Então esse conhecimento todo, aliado a saber escrever, saber como compor um texto, saber como argumentar, inclusive as suas ideias, porque dizer que um filme é ruim, dizer que um filme é bom, isso é muito fácil. Agora você convencer o leitor de que, não digo convencer, mas colocar para o leitor os seus argumentos de forma bem embasada para respaldar o filme é bom, o filme é ruim, isso sim que eu acho difícil. Nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é novo é novo. O projeto Novo Recife nem é novo e nem é bom. O que eu tentei propor é uma reflexão sobre essa relação entre a produção de narrativas audiovisuais e a determinação da população em produzir uma política da vida. Os direitos humanos eles são uma defesa da vida, uma defesa da dignidade. E aí eu puxei um ponto específico disso, que é o direito à cidade, é um foco de estudo e de militância minha dentro do movimento Ocupa Estelita e de outras mobilizações sociais, e pensar como o audiovisual político, militante, de intervenção, ele participa dessa organização pela transformação social. Me convidaram para a mesa Cinema e a Luta por Direitos, uma temática que eu me identifico muito, porque meus estudos, inclusive em cinema, estão muito voltados para as relações de poder, para como a gente pode desconstruir um padrão narrativo, padrões estéticos que o cinema traz também. Então, maravilha voltar aqui à Mostra Pajeú de Cinema. A gente acabou de fazer uma mesa de debate muito bacana, chamada de Cinema Dentro e Fora da Escola. Os alunos participaram bastante, professores. Foi uma discussão bem massa, e eu pude trazer um pouco da experiência cineclubista, falar um pouco sobre a Lei 13.006, que ainda há um total desconhecimento na nossa sociedade.
pude falar um pouco dessa lei e também, né, falar da formação de cineclubes, né, como uma forma também de efetivar essa lei dentro das escolas. Então é importante parar para pensar sobre isso, né? Onde é que estão os nossos corpos? Né? Corpos que não são considerados legítimos, corpos que muitas vezes não causam comoção social. O Brasil já há décadas é considerado o país que mais mata a população trans no mundo e não há nenhuma política pública efetiva, inclusive em educação, para garantir o acesso e permanência à população trans. Então, os dados estão aí apontando. O Brasil, em média, uma menina trans ela é expulsa de casa aos 13 anos de idade. A expectativa de vida da população trans é de 35 anos. A ideia da gente trazer uma mostra de cinema para dentro da instituição, ela já era antiga, né? A gente participava, a instituição participava externamente, indo até onde a mostra estava. Então, esse ano, articulando com o Bruno e com o William, de forma bem específica, a gente conseguiu que essa mostra viesse para dentro da instituição. O cinema nas escolas no século XXI é a experiência que eu tenho de ensino de cinema no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Então eu trouxe um pouco da história dessas disciplinas de ensino de cinema no colégio e algumas experiências metodológicas também, alguns experimentos que eu fiz e alguns filmes produzidos por alunas e alunos para a gente poder conversar a partir daí. E uma coisa que me impressionou muito foi a disponibilidade e abertura para articular toda uma cultura de produção cinematográfica que a gente tem assim, claramente muito forte em Pernambuco, com a questão da educação, né? E como isso, mais do que uma simples adaptação ou uso didático do cinema nas escolas, isso tem trazido um debate muito profundo, com muitas diferenças também, não é? Muitos embates, mas um debate que traz uma abertura, um horizonte de a gente ter uma efetiva contribuição do cinema e da cultura como um todo à educação. O governo atualmente tem cortado o recurso da educação. Então, para a gente é importante esses momentos de encontro, de comunicação entre o cinema e o público. Cineclube do Beco nasceu assim ano passado, nessa proposta de estar ocupando os espaços, com essa ideia de estar levantando a crítica, de estar trazendo esse ponto da consciência pelo cinema, essa ideia da criticidade mesmo, a ideia de tratar o cinema como resistência. A curadoria é um processo que ela se desenvolve ao longo dos últimos meses, né? Praticamente o último ano, desde que acaba a última mostra, eu já começo a pensar em quais são os filmes da mostra do ano que vem. Então, além dos filmes inscritos que participam da mostra, que são selecionados para a mostra, eu tenho o papel de fazer os convites aos filmes que não se inscreveram, mas que têm a ver com a proposta do evento. Bom, a gente está passando por um tempo muito difícil, né, no país, e me parece que no momento em que algumas portas importantes vão se fechando, o cinema ele surge, ele se coloca como um campo fértil. O cinema se coloca como um campo fértil e de invenção. É um pouco esse perfil de filmes que a gente busca colocar aqui na mostra, né? Trazer Bia Desenha, que é uma animação infantil de televisão, para a Mostra Pajeú de Cinema, para o Cine São José,
E ter uma experiência coletiva com as crianças é algo que não tem dinheiro que pague. É das coisas que fazem fazer mais sentido, assim, as coisas que fazem valer a pena trabalhar o audiovisual, porque o cenário está cada vez mais arisco para a gente que é artista. A gente vem sendo muito perseguido mesmo e criminalizado nossas práticas. E aí a gente vê o retorno do público, que é quem realmente importa. Eu gosto dessa mostra porque o cinema ficou muito parado por muito tempo. Aí quando passa isso, o cinema dá mais uma aberta e todo mundo gosta, né? Gostei desse último filme, que o nome é Francis, que é o nome de batismo. Gostei demais dele, que explica bastante coisa que eu estou estudando e é mais legal. Gostei muito desse filme. O Tiné é feito por uma equipe, parte Olinda, Recife e parte em Águas Belas, junto ao coletivo de cinema Funion. É até interessante falar isso de ter sido feito em Águas Belas, que é aqui na divisa Sertão-Agreste, né? E tá num festival do interior, trazer o filme para cá, num local onde ele também foi produzido, onde existem também pessoas profissionais que trabalham com isso, produzindo cinema e também distribuindo cinema, né? Trabalhando com formação, então fico muito feliz de trazer o filme para cá. Hoje foi o encerramento, eu apresentei o Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é o último filme de Marcelo Gomes. É um filme que fala das relações de trabalho a partir do microcosmo de uma cidade do interior de Pernambuco, Toritama, que tem uma produção de jeans em uma escala industrial, e isso dialoga muito com o Brasil atual, especialmente esse Brasil pós-reforma trabalhista. Lá vem o povo dançando, cantando Nosso Senhor. Lá vem o povo dançando, cantando Nosso Senhor. E vai!